estamos aqui para mais um Vai na Fé, muito especial, com um tema que também nos chama muito a atenção, que é o tema da paternidade. E convidei dois queridos amigos que já são pais, por óbvio, e tem essa experiência fantástica que um dia eu vou ter, e eu quero aqui, além de conversar com eles, aprender sobre esse tema tão importante que é o desafio de criar os seus filhos também sobre a perspectiva da fé e dos valores que nos unem aqui, que são os valores cristãos, que são tão importantes e que tantas vezes são deturpados diante de uma sociedade que vem aí também descaracterizando as famílias por muitas coisas que a gente já conhece, a gente pode discutir aqui, mas eu queria que eles pudessem relatar assim como que é esse desafio. Nós que quando nos batizamos também, recebemos a filiação divina e somos herdeiros do reino. E olha que coisa fantástica ser herdeiro do reino de Deus, né? Em Jesus Cristo. Então, que a gente possa aqui ter uma experiência muito boa, agradável. Eles que parece que vieram de Grêmio Inter, né? Assim, uma coisa azul, vermelho, mas aqui é só azul. Mas aqui são todos gremistas. Só, só eu que sou colorado mesmo, hein, gente? Tu veio marcando mesmo. Eu vim personalizado, então... Com medo já, né? Eu quero muito ser pai e eu fico assim, tentando entender, tentando imaginar como que é essa experiência, esse desafio de criar os filhos também, né? Vocês têm uma caminhada linda, eu que chamo o tio Ricardo, que é o Ricardo Garcia, que é esposo da tia Lu, né? E o tio Matheus, que está aqui, esposo da tia Renata também. Então, eu chamo eles de tios porque eles têm uma caminhada muito mais longa. E quando eu cheguei também lá no CLJ, que foi um movimento de base para entrar, né? E ser herdeiro também do reino, quando entrei, tive essas duas referências. O Matheus, numa referência mais distante, a gente acabou se encontrando em outro meio, mas que também a referência é a mesma, de fé, né? E o tio Ricardo mais próximo assim, e muitas vezes foi um querido conselheiro, orientador, mesmo também, né, nessa perspectiva de família e de comunidade que o CLJ proporciona. Então, quando eu fico imaginando assim, como é ser pai, tu criar desde a gestação, como que tu conversa com teu filho ou com a tua filha, como que tu vai rezar, orar com eles, contar histórias, e quando eles nascem também, aquela história que tinha uma distância, que era a barriga da mãe, agora ela se torna aquela coisa, aquele contato físico que deve ser muito emocionante, vê-los crescer, aprender junto com vocês que estão transmitindo a fé. Eu queria que vocês pudessem compartilhar com a gente isso hoje. Eu que sou mais novo começo então, né? Toca aí, não, mas tu é pai antes de mim. E acabou de ser pai do Miguel também. Pai do Miguel. Quantos filhos vocês têm? Tá, como é que é o nome deles? Beleza. Então, Vitinho, assim, primeiro parabéns, né, pelo Vai na Fé. Até vou cumprimentar, nós temos câmeras aqui, então vou Temos cumprimentar câmeras. aqui, ó, podcast, né, ao vivo, gravado e tal. Parabéns aí pela audácia de criar um espaço de compartilhamento das verdades da fé e do testemunho de vida, não é? Que devem ser sempre a mesma coisa e que às vezes a gente tem alguma questão humana que nos atrapalha da vida real para a fé, mas colocar à disposição para falar sobre isso já é um grande esforço para conectar essas duas realidades, porque realmente é difícil, assim como na paternidade é difícil ser o pai ideal, tu queria ser o pai ideal, tu queria ser o pai dos livros, tu queria ser o pai que está escrito na Bíblia de como ser um pai, e tu não consegue ser em boa parte do tempo, né? Então, falar sobre, dedicar um tempo para falar sobre, já é uma grande motivação para acertar. E também o Ricardo, são 22 anos aqui de irmandade, parceria, Desde 2001. Alguns anos mais longe, alguns anos mais perto, e até ultimamente ficamos muito perto, né? A gente tinha um programa de rádio que a gente fazia junto, né? E cada era convidado lá, e depois, inclusive, eu saí, ele continuou, né? Fez o legado continuar. Então, é um irmão muito querido junto com a Lu também. Tia, a minha vida, assim, de pai, assim, ela passa por 4 grandes momentos da minha vida, né? Obviamente, o nascimento dos 4 filhos, né? Ou melhor, 3 filhos nascidos aqui na Terra e 1 filho nascido no céu, né? Então, são 4 gestações que nós tivemos, né? Primeiro da Júlia, depois o Pedro, que nós não conhecemos fora da barriga, né? Só no céu, vamos reencontrar com ele um dia. Depois a Helena, né? E depois, agora, o Miguel, né? Até no sonho existiriam mais. No planejamento de vida, nós queríamos 4, 5 filhos, né? Mas na vida prática, claro, a gente não conseguiu. E os 3 são maravilhosos, super suficientes, né? Mas quero deixar cravado que eu gostaria de ter 4, 5 filhos,
porque esse já é um assunto que é um tabu na sociedade, né? Aliás, eu tenho 3 filhos, as pessoas me encontram, inclusive da própria fé, que comungam da fé conosco, não é? E fazem cara de surpresa. Raramente alguém chega para mim, quantos filhos tu tem? Eu tenho 13 e fala, pô, que legal, que bacana. Raramente. O que acontece às vezes é assim, olha, Nossa, 3? mas que legal, que bacana, sabe? Dá um remendo na hora. E muita gente fala assim, até louco. Até louco, né? E é verdade, eu sou louco de amor mesmo, né? Porque a paternidade é a multiplicação do amor. Meu e da minha esposa, né? Mas também meu individual. Eu, Matheus, quis ser pai, quero ser pai e amo a paternidade. E claro, preciso da esposa, né? Obviamente, que é uma de paixão também, que é a Renata. Então, nós queremos, né? Agora, o filho é a multiplicação do amor, né? É a matemática imperfeita de Deus que multiplica 1 mais 1 por 1 milhão. Porque eu e a Renata não é só mais a Júlia, né? É 1 milhão. Como diz o Homem de Ferro para sua filha, né? Eu te amo 1.000 milhões. E é verdade, é um amor de 1.000 milhões. Né? Então, eu inicio assim a apresentação, pode ser? Então, Matheus, 37 anos, esposo da Renata, pai de 4 crianças maravilhosas, uma no céu e 3 por aqui. Né? Minha formação na área das ciências sociais, sou sociólogo e antropólogo, professor, trabalhei muitos anos nessa seara. Hoje estou atuando na política. Aqui em Porto Alegre trabalho na Secretaria de Mobilidade Urbana por indicação do partido que eu participo, com bastante orgulho, que é o Partido Progressista aqui de Porto Alegre. Então essa aí é a minha vida atual. Que show! E aí, tio Ricardo? Maravilha. E eu vou me permitir te chamar de tio Ricardo até o fim. Fica à vontade. Até o fim dos tempos. Que alegria. Que eu quero que tu fale também, mas acho muito legal porque o Matheus está vivendo a palavra. Crescei e multiplicai-vos. E com tanto amor, né, tu consegue fazer isso exercendo também essa paternidade, que é uma vocação plena, né, que tu foi escolhido também para isso. Isso aí, eu escutando agora o Matheus falar, vem as recordações assim de quando a gente começou a entender, né, o plano de Deus na nossa família, né, na nossa vida em si de casal, para saber, poxa, vamos ter filhos. A gente demorou muito para ter filhos, né? Aí muitos dizem assim, de repente teve algum problema. Não, a gente realmente optou, né, por seguir aí a nossa fé e também por meios naturais a gente controlar isso, né? Que isso é outra coisa bem importante, que muitas vezes as pessoas não dão essa atenção, né? Que, poxa, mas aí eu tomo anticoncepção. Não, cara, tu tem condições de mensurar isso, de controlar isso, né? E viver a tua fé. Né, sem precisar de métodos químicos aí ou outras formas, né? Então, me veio muito à mente isso, do amor que se multiplica, o amor que transborda, na verdade. Para nós lá a gente usa esse termo, né? O amor que transbordou. Porque, poxa, o amor, se não existe o amor entre a esposa e o marido, não tem como transbordar, né? E aí, quando esse amor vai além do limite, ele mostra. Para nós lá, transbordou em Maria Clara e Bento, né? Maria Clara hoje com 7 anos, Bento está com 3 anos, uma figura ímpar, assim, para nós no nosso fluxo de vida, assim, a gente estava naquela dúvida, vamos ter o Bento, não vamos ter o Bento, e Deus disse assim, não, vocês vão ter. Pronto. Agora tirou toda a dúvida. Pronto, não tem dúvida. Que espetáculo. Quem manda aqui sou eu, não são vocês. Vocês só obedecem a minha ordem, né? O meu chamado. E a gente foi chamado e o Bento é uma bênção na nossa vida, né? E também aí, nessa minha apresentação, aí, hoje eu trabalho bastante na igreja católica, né? Me envolvo bastante, ainda muito com os jovens, porque eu acho que é o que me identifica, o que me faz também ser mais jovem a cada dia. Sou empresário, trabalho na área comercial, com uma indústria de esquadrias, enfim. É o meio que a gente vive. Sou formado em marketing, né, com especialização na área de recursos humanos para poder lidar com essa galera que a gente vive aí nesse mundo, né? E seguindo em frente, porque se fôssemos, né, se tivéssemos alguma forma de dizer como ser pai ou como ser mãe, a gente estaria com uma receitinha de bolo aqui colocada aqui, ó, Vitinho, para tua família, tu leva essa receitinha aí e toca a ficha, né? Mas a gente não tem faculdade para paiologia, nem mãeologia, né? E então a gente vai realmente lidando com as ferramentas que o mundo nos oferece. Né? Inclusive o Baby Center, né? Inclusive o Baby Center, é verdade. Não dá para dizer que não existem algumas dicas, porque tem umas dicas boas, né? Tem bastante, tem Baby bastante. Até hoje eu uso. Não, e vem por mensagem, né? Isso. Chega ali pra gente. Então, poxa, seguir essas ferramentas, né? E fazer também com os caminhos que os nossos, né, irmãos de fé e muitas vezes as pessoas que a gente vê pelo caminho que lidam bem com a paternidade, né? Eu acho que é nesse sentido que a gente pode começar a nossa conversa, né? Que espetáculo. E aí, olha só que legal.
O tio Ricardo toca violão, canta, e eu sempre gostei dessa área, né, do folclore, da animação e tal. E aí eu queria tanto isso, cara, eu queria tanto participar, e eu nunca cantei, eu ganhei um violão, nunca aprendi a tocar. E aí eu comprei um pau de chuva e um carrilhão. Bom, já não foi uma meia-lua, isso aí Já foi uma meia-lua. Mas assim, só pra saber, alguma coisa contra quem começa no folclore será com meia-lua? Espero que não, né? Na verdade, a igreja é de todos, né? Obrigado. Obrigado pela acolhida. Mas eu acho muito legal. E aí perguntar pro Matheus nessa questão do pai perfeito, que é uma coisa de que nós somos humanos, somos feitos de carne, temos as nossas dificuldades, as nossas limitações, que existe um pai do livro, mas também existe um pai da vida real, do cansaço, do sono, do estresse. Mas existe também esse pai que quer se entregar, que se doa muito no dia a dia e que supera todas essas adversidades para dar o seu melhor e para transmitir aquilo que está dentro, está pulsando dentro de vocês, que é a fé. E aí eu queria que vocês começassem a compartilhar com a gente, assim, o que vocês fizeram até aqui como pais para transmitir a fé diante de todas essas dificuldades que vocês têm, chegar em casa cansado, moído, e aí ter também esse espaço de convivência com os filhos, de atenção e de formação, né? De saber o que está acontecendo no mundo deles, mas também de se ligar que a gente tem que transmitir essa fé, esses valores e as respostas que eles estão dando para vocês em relação a isso, a essa formação que vocês poderiam destacar. Mas se pegar a fala do Vitinho agora, a gente é praticamente um sumário de um livro que tu fez agora, tá? Sério? É um sumário. É verdade. A gente agora vai, né, tratar capítulo por capítulo. Né? Mas isso é uma particularidade do Vitor, né? Ele sempre vai ser uma série, vai ser grande. Ele diz assim, pai, eu sempre quis tocar violão, sempre quis cantar. Mas foi... olha o dom que Deus deu pro homem, velho. Não tem, né? Podia estar na rádio com a gente, né? Com certeza. Poderia estar na rádio com a gente. Cara, assim, ó, só pra fazer justiça, né, o Ricardo aqui disse, eu acabei também não falando, acho que é importante. Então, eu sou católico, né, participo da comunidade Paz e Mel há 21 anos, né, participei antes do CLJ, passei pelo EJC, pela Renovação Carismática Católica, né, para fazer justiça e não deixar para trás também. Bom, então assim, eu nunca achei que encontraria um manual, né, um manual, como é que chamava o nosso manual de base, como é que é? Diretrizes e bases. Nunca imaginei que teriam diretrizes e bases da paternidade, tá? Isso assim, quando eu comecei a pensar quando eu comecei a pensar na paternidade, assim, eu já, graças a Deus, né, rapidamente me dei conta que não existia um manual perfeito, tá? Então, assim, mas queria me preparar para minha paternidade, né? Eu tive a oportunidade, nem todos têm, e não é um problema ter ou não ter, é apenas a minha vida, né, de me preparar para a paternidade. Então, assim, né, eu fiz a escolha totalmente livre de ter relação, né, com a minha esposa após o casamento. Eu fiz a escolha livre de fazer o método Billings com ela desde antes do casamento. Para quem não sabe, o método Billings é um método de espaçamento de gravidez ou de acerto da gravidez ou de distanciamento da gravidez, não é? Encomendado por um papa da igreja a cientistas católicos quando do surgimento dos métodos anticonceptivos de farmácia, né? Vamos dizer assim, né? E, bom, por quê? Porque o planejamento familiar é justo, não é pecado. Muita gente que é pecado, o sexo é pecado. Não, meu Deus do céu, né? Diz o catecismo da igreja, né, que o altar da relação matrimonial é a cama, né, em outras palavras. Né? Então, assim, não existe nada disso, né? Claro que, infelizmente, ao longo da história, né, existem as narrativas, infelizmente, até por gente que participava da igreja, acabou colocando isso numa condenação, né, esse tema da sexualidade. Mas não é, nunca foi, não é para ser. Os documentos oficiais da igreja nunca trataram como pecado isso, muito pelo contrário. É um presente, a vida sexual do homem, de uma mulher, é um presente de Deus, e Deus nos convida que seja feito em determinado espaço, em determinadas condições, né? Assim como outras coisas, né? O café eu tomo numa xícara, né? Eu poderia botar na minha mão e tomar? Poderia. Não é adequado, né? É adequado tomar uma xícara. Perfeito. A igreja e a fé católica orienta que o adequado é dentro da relação. Bom, então eu pude me preparar para a paternidade, e nessa busca da preparação da paternidade, claro que eu fui atrás do Baby Center, né? A gente citou que agora é um site, tá? É um aplicativo de acompanhamento. Eu fiquei boiando, mas tudo bem. Mas vai anotando. Anota que esse é o melhor que tem. Dicas. Então, cara, eu fui ver o Baby Center, eu li livros, eu li lá, na fé eu li lá,
cartas sobre a paternidade e tal. E o que eu fiz, cara? Eu fui pensando aquilo que eu acreditava ser a regra do amor na convivência entre irmãos. O que é a regra do amor? Desde cedo me acompanha, eu luto para viver isso. Luto muito, passo todas as minhas forças e energias errando, mas luto. A regra do amor é dar a vida pelos seus amigos, ponto. Essa, para mim, é a regra do amor. O amor é dar a vida pelo próximo. Essa é a regra. Tá? Tudo que eu faço, ou que eu deveria fazer, eu, Matheus, coloco isso como regra. Eu faço pelo outro. Né? Então, eu me sacrifico pelo outro. Pensando eu na paternidade, me preparei para ser pai em que sentido, então? Onde é que eu vou conseguir me sacrificar para ser um bom pai? Que emprego que eu vou ter? Que emprego que eu vou manter? Quanto de dinheiro que eu preciso? O que eu vou comprar? O que eu vou adquirir? Né? Que sacrifício eu preciso fazer nessas áreas para ser um bom pai? Então, desde cedo, desde antes de chegar a Júlia, eu me comprometi a não ter uma vida profissional que acabasse com as minhas 24 horas por dia. Eu me comprometi comigo mesmo a não ter uma vida profissional que acabasse com a minha relação de amizade com a minha esposa. E o que, portanto, não sobraria espaço para um filho, né? E para cuidar do filho. Eu me comprometi com algumas coisas. Estou dando 2 exemplos práticos aqui, né? E esses meus compromissos eu tento ser fiel, né? Para que eu seja um bom pai. Me comprometi antes de ser pai. Eu não vou bater nos meus filhos. Eu não vou bater nos meus filhos. Eu conversei com a Renata tinha uma opinião, eu tinha uma outra, né? A minha opinião, inclusive, era diferente dela nesse sentido, né? Eu até acreditava que poderia dar um tapa e tal, coisa parecida, né? Mas conversando, dialogando, chegamos num acordo. Eu não vou bater nos meus filhos. Como é que eu vou corrigir? Porque eu quero corrigir. Eu quereria corrigir, né? Eu pensava lá atrás. Né? De outras formas. Né? De formas que podem ser tão doloridas e até mais doloridas que um tapa. Né? Então, não vou bater nos meus filhos. Vou dar atenção para meus filhos. Vou procurar instituições de ensino, seja público ou privada, aonde eles podem ser cristãos. Vou dedicar minhas noites todas para cantar, rezar e conversar antes de dormir. Então eu fiz alguns compromissos assim, né? Que eu achava que me daria a condição de ser um bom pai. Ia dar uma sequência, Isso. Perfeito. E aí eu comecei então a viver essas regras que eu estabeleci para mim mesmo, né? E com o passar do tempo, eu percebi que essas regras me sacrificam muito. Me sacrificam muito, muito. Na vida prática hoje, eu não respondo todos os WhatsApp que eu recebo. Na vida prática hoje, eu não vou em todas as jantas que eu sou convidado. Na vida prática hoje, tem reuniões profissionais que eu sou convidado, que eu deveria estar, e eu não vou. Enfim, tem várias situações que eu me sacrifico aqui e perco aqui. Eu perco. Eu perco relacionamento, eu perco dinheiro, eu perco prazeres, eu perco futebol. Mas porque eu decidi lá atrás que eu seria assim. E acho que tem dado certo. Por quê? Porque minhas filhas, e agora meu filho, mas minhas filhas, que têm um pouco mais de consciência, querem o meu colo. Eu acho que isso é uma grande regra do bom pai. A filha e o filho que querem o colo do pai. Literalmente falando, o colo do pai. Né? Me parece que isso é uma demonstração de que a paternidade está dando certo. Porque, do contrário, o filho prefere o celular, hoje em dia, né? O filho prefere os amigos, que são coisas lícitas. O celular é lícito, os amigos são lícitos. Mas a ausência do colo do pai, eu acho que é um grande erro da paternidade. Isso hoje eu não sofro. Acho, então, que eu estou mais acertando que errando. Não respondi nada que tu perguntou, mas assim, para falar um pouquinho do assunto que tu disse da paternidade responsável, se eu sou um bom pai, se eu não sou, o que eu sigo. Essas mais ou menos são os caminhos que eu fiz. Show. Esse passo agora que tu apresentou também, Matheus, eu, casualmente, eu tento, assim, usar uma régua muito alta, entendeu? E a gente vai, porque a gente tem que ter um comparativo. Esse eu acho que é o grande passo, sabe? O primeiro comparativo que a gente tem, os nossos pais, né? O nosso pai. O meu pai, ele foi um pai, não digo um pai ausente, mas era um pai que tinha uma atividade de trabalho que não permitia essa proximidade. Era um cara que viajava muito. Era final de semana. Então, poxa, tu ter o pai próximo de ti é o primeiro passo. Como é que foi feita a minha escolha? Exatamente isso. Né? Eu viajava muito e 2012, cara, eu tomei a minha decisão. Mas se nós pretendemos formar nossa família... Eu lembro bem que tu era bem distante assim, né? Quer fazer isso? Seguinte, meu amigo. Para aqui e toma outro rumo. Tomei um rumo totalmente diferente. Fui dar aula. Fui parar dentro da sala de aula. Né? Dando aula para quem? Para adolescentes, onde eu estava fazendo o principal estágio da minha vida como pai. É isso aí. Sabe? Eu acho que esse foi um princípio. Tu quer ser pai, né? Aí fica aquela dica para todo mundo, né? Tu quer ser pai, vai ter um estágiozinho com a galera jovem, sabe?
Vai lá, vai entender isso. Vai tomar porrada muitas vezes, né? Pô, pá, tio, tu não tá fazendo do jeito que a gente quer. Pois é. Então, bem-vindo à vida da família. E por isso que nada me incomoda de me chamar de tio, assim, porque, pô, é a proximidade, é a família que a gente forma, né? E aí a minha régua hoje, eu vou te ser bem sincero, assim, a minha régua hoje é um cara que a gente comemora logo mais aí, que é São José. Ele é a referência, chega me emociona, né? Porque é uma coisa que ele, pra mim, é a referência da posição do pai. Porque o pai, na verdade, ele chega num ponto em que ele tem a sua, digamos assim, o seu ápice, né? Onde ele vai ter o seu desenvolvimento profissional, onde ele vai ter o seu desenvolvimento no ambiente comunitário. Poxa, eu sou um cara que eu adoro cantar, eu tenho banda, toco, faço, sabe? Ainda me sinto emocionado fazendo isso, né? Mas hoje eu percebo que eu tenho que dar isso, né, como suporte para os meus filhos. E quem mais que José para mostrar o suporte dentro da família? José não aparece mais na Bíblia depois que Jesus nasce, gente. Olha só o centro dessa ação de um pai, onde ele simplesmente se posiciona. E é assim, né? Lá em casa é assim, ó. Primeiro vem, né? Ainda é assim, né? Primeiro vem os filhos, né? Depois vem a esposa para depois vir o pai. É nesse sentido que eu me coloco como suporte para a família. Dá certo todos os dias? Não dá. Não dá, porque muitas vezes a gente tem o nosso ego, né? A gente tem aquela coisa que, puxa, mas eu preciso ir lá jogar o meu vôlei de areia. Joga o vôlei de areia. Soares vai estrear. Cara, Soares vai estrear e a minha filha quer fazer argila comigo. Mas só um pouquinho. Soares não pode esperar. Não. A argila pode esperar um dia. É verdade. Mas é pecado não. Mas é tenso, né? É tenso a gente dividir isso, né? Então, poxa, essa leitura, né, feita como base, é uma base muito alta, né, gente? Muitas vezes a gente tem que cuidar para, né, de repente, elevar tanto a régua e a gente se decepciona porque a gente nunca vai atingir ela. Esse é a minha grande preocupação. Sim. Tu te decepciona às vezes? Me decepciono. Porque nem sempre eu vou agir, né, como eu queria com meu filho. Chega assim, meu filho, assim, ó, por que tu está fazendo isso agora? Por que tu não opta por fazer isso? Não, muitas vezes é a entrada mais firme, aquela entrada mais dura, que aí a gente olha para a esposa e ela tá com aquele olhão desse tamanho. Você não pretende dormir na sala pelos próximos 30 dias, para de fazer isso com teu filho. Entendeu? Então, poxa, o que eu estou tentando trazer aqui é mostrar que na imperfeição a gente busca a perfeição. Então, tem uma fala do Piaget que eu gosto bastante, sabe? Que é o amar e o mimar, né? Eu mimo meu filho? Não mimo meu filho. Ele não pode se sentir mimado por mim, porque eu amo ele. No momento em que eu mostro, que eu quero mostrar que eu amo meu filho, eu vou fazer tudo o que ele precisa. Tudo o que ele precisa, eu vou fazer por ele. Agora, o que ele pode fazer por ele mesmo, ele vai fazer. Pai, alcança pra mim a caixinha do aparelho que tá ali no banheiro. Filha, isso tu pode fazer. Levanta e pega. Gente, a vida vai ser muito pior que isso. Entendeu? Então, levanta e pega o teu aparelho. Se ele quer fazer o sanduíche dele, pai, eu quero fazer meu sanduíche hoje. Beleza? Então, tu vai vem aqui, ó. Sobe aqui na banqueta e faz o teu sanduíche. Eu vou sair da volta dele? Não. É óbvio que eu não vou sair da volta dele. Porque é isso que eu vejo a minha atitude como pai. Perfeita ou imperfeita, difícil de lidar. Muitas vezes eu não sou muito carinhoso, assim, sabe? Claro, né, dou colo, beijo, abraço, tenho todas essas atitudes com meus filhos. Mas muitas vezes eu não ajo com carinho na hora de repreender. E isso, pra mim, me serve agora, me utilizando agora do período de quaresma, né? Pra mim, é o motivo de penitência. Não. No momento em que eu brigar, no momento em que eu for mais ríspido com meu filho, eu vou sentar e vou fazer uma oração. Sabe? Pra pedir a Deus, para que com a intercessão de São José, eu consiga ser um pai melhor. Sabe que a gente está vivendo eu concordo com tudo que o Ricardo está dizendo, tudo. E a gente está vivendo agora um período muito estranho, assim, do desenvolvimento humano, tá? Olha só, vê se vocês concordam com essa análise bem na minha cabeça, tá? Vamos lá. Nossos pais dizem ter vivido, dizem porque nós não estávamos lá. Não estou dizendo que não viveram. Estou dizendo que dizem ter vivido um momento de nova liberdade em nosso país. Certo? Porque vieram de uma época com restrições de liberdade. Então tenderam a ser mais permissivos conosco. Então, a tendência é que a nossa geração, né,
claro, tem uma diferença de geração aqui, mas enfim, a nossa geração... Eu prefiro não falar em idade aqui, porque senão fica meio Agora chato. eu me dei conta agora. Então vou tentar agora dar uma... Tem uma diferencinha Vou tentar aí dar dos 10 anos nessa roda aqui. Eu vou tentar dar uma arrumada aqui na minha fala. Toca aí. Mas assim, a gente foi cuidado com mais liberdade, talvez, do que deveria. E a tendência é que talvez nós ainda tratássemos nossos filhos com mais liberdade. Ou seja, nós estamos criando e participando, poderíamos estar criando e participando de uma geração a mimimi essa, né? A geração mimimi, a geração do não me toque, a geração do... eu não quero. Isso, essa geração aí. E que é um risco muito grande para nós nesse momento. Por quê? Como a gente tem um pouquinho mais de consciência do que a paternidade nós queremos ser um pouquinho mais ríspido. E aí a gente pode cair no pecado dos extremos, né? Então, o que eu estou querendo dizer é que o que nós estamos vivendo agora é um tempo muito difícil da paternidade. Porque tu quer dar liberdade pro teu filho, autonomia, e ao mesmo tempo tu não quer fazer o que teus pais fizeram contigo lá. Então tu quer ser firme também. Tu quer criar lá o teu filho forte, firme, fala. Então é muito difícil a paternidade hoje. E talvez por isso muita gente fuja dessa... É o que eu ia te falar agora. A verdade, nesse sentido todo não tô me vangloriando, e nem, eu acho que nem o Matheus vai se vangloriar aqui, nem o Vitinho agora, que também, né, pretende ser pai também. Mas são poucos que querem ser pai, gente. São poucos... Vou piorar um pouquinho agora, tá? São poucos que querem ter filhos. Por quê? Porque é muito mais fácil, a verdade é essa, é muito mais fácil a gente dominar com uma correiazinha, né, um animal que vai fazer o que tu quer, na grande maioria das vezes, Sim. do que tu ter, muitas vezes, uma pessoa, né, uma pessoinha sentada na tua frente te dizendo assim, ó, pai, eu vou fazer isso e pronto. Cheia de personalidade. Cheia de personalidade, igualzinha à tua, onde tu tá te vendo ali e vai dizer assim, ó, caramba, como é que eu faço agora pra contradizer o que ela tá me falando? Esse é o grande ponto, sabe? E aí o que acontece? Aí acontece que a geração mimimi se forma, por quê? Porque realmente não tem a participação firme do pai. E a palavra firme não é ser ríspido, ser grosseiro, e às vezes a gente ríspido e grosseiro. Mas ser firme, ser muitas vezes duro, mas saber que aquilo é em benefício para aquela formação de caráter e personalidade da criança. E aí tem uma coisa que eu acho também que é muito curiosa a gente poder perguntar para vocês aqui, que é o seguinte: vocês também têm pais? E aí eu queria perguntar o seguinte: de toda a formação que vocês tiveram do pai de vocês, o que vocês trazem de bagagem na formação, na personalidade, nas deficiências ou nos aperfeiçoamentos que foram feitos mentalmente? Porque isso a gente vai também ir incorporando ao nosso subconsciente para a gente ir remetendo isso. E o que vocês às vezes fazem assim, daqui a pouco, de forma involuntária com os filhos, que você, o meu pai fazia isso, nossa, que coisa, hein? Meu pai fazia isso. E que daqui a pouco, coisas que vocês conseguem fazer hoje e que é diferente do pai de vocês, e que vocês viram ele fazendo e que hoje vocês conseguem fazer diferente também. Quer começar? Puxa! Toca a ficha aí. Quer começar? Eu tenho umas quantas aqui. Então vamos começar. Eu acho que a principal coisa que eu trago assim do meu pai me dizendo sempre assim vou citar em exemplos para de repente o pessoal entender assim. Tu entra no supermercado, tá? Primeira coisa que tu vê assim, tu vê um iogurte. Como é que tu diz pra uma criança, não, tu vai pegar esse iogurte, tu vai levar esse iogurte, mas tu não vai abrir agora, entendeu? Então ele era, tu só vai tomar esse teu iogurte no momento que tu passar do caixa. Pai, mas olha lá, tem um titio ali que abriu uma latinha de refrigerante e tá tomando aqui dentro. Tu é os outros? Não. Então essa é a frase básica, né? Tu não é os outros. Não é nem... Então, tinha que ter uma camiseta assim, né? Meu irmão faz camiseta, então ele já tem umas assim que ele dá essas dele. Tu não é o outro. Então, meu amigão, faz o que eu tô te dizendo. Isso passa pela dignidade, né? Por tu saber que, poxa, aquilo não é teu ainda, né? O que é dos outros, né? Tu tem que respeitar. Tu tem que tratar muitas vezes melhor do que o que tu trata dentro de casa. Aí vem o que a gente tava falando aqui no making off, né? Eu cuidava mais do carro do meu pai do que do meu carro. Entendeu? Hoje. Por quê? Porque, poxa, é dele. Ele que lutou para adquirir aquilo. Isso aí. E tem que ser assim com as outras pessoas. Então, isso eu trago do meu pai muito, sabe?
essa questão da rispidez também, ele era um cara muito duro, assim, é ainda, né? É vivo ainda, desculpa, era porque a gente lidava, né, no seio familiar ali, então ele, hoje se ele for duro comigo, eu vou dizer assim, pô, velho, aí não, né? Aí não, né? Eu tô beirando 50 já, amigão, não é assim, então poxa, nessa linha, eu chego e me vejo um pouco mais flexível com os meus filhos, de não chegar tão de carrinho assim como ele entrava. Então isso é uma coisa que isso eu tenho que mudar, eu não posso ser assim. Apesar de muitas vezes, né, o sangue, a experiência genética do corpo mostrar que tu vai ser igualzinho a ele. Não, tu não vai ser. E eu acho que é nesse domínio que a gente também usa muito, me utilizo muito da fé. Porque é essa hora que tu tem que ir lá engolir, rezar um Pai Nosso, uma Ave Maria e só, agora vai. Eu tive um pouco de dificuldade de pensar, né, porque é o seguinte, ó. Meus pais se divorciaram com 12 anos. Eu tinha 12 anos quando meus pais se divorciaram, tá? Meu irmão tinha 8, minha irmã era recém-nascida. Então, assim, os meus 10 anos de vida que eu tenho, né? Antes, né? Tipo assim, eu tava com 12. Eu adquiri consciência com 7, 8, né? Então, eu tenho uma memória de uns 4, 5 anos com o pai e a mãe juntos, tá? Sim. E nessa época, meu pai e a mãe trabalhavam muito. Trabalhavam 3 turnos. Imagina. Até por isso, da minha decisão de não trabalhar 24 horas por dia. Tá? Então, é algo que eu quero corrigir, porque a gente sempre quer corrigir alguma coisa, né? Claro, todo mundo é assim, na história da humanidade, o filho quer corrigir alguma coisa que o pai e a mãe, né, fizeram diferente. Não é nem errado, mas diferente não, que eu não concordo, né? Tá. Então, assim, eu tive um pouco de dificuldade de lembrar aqui, Vitinho, de situações. Mas, né, então eu vou tentar responder de forma diferente do que tu perguntou. Eu vou olhar para a vida da mãe e a vida do pai. Tá? Da vida da mãe é o cuidado com as pessoas. A minha mãe, ela se dilacera. A minha mãe é uma das pessoas mais incríveis que eu conheço na minha vida. E se eu fosse amigo dela, eu falaria a mesma coisa, não porque eu sou filho, não só porque eu sou filho, porque eu sou filho também. Né? Mas assim, a minha mãe, ela não olha para si. A minha mãe, ela tem uma baita autoestima, mas a minha mãe sempre procura fazer o bem pro próximo. Nem é fazer a vontade do próximo, mas é fazer o bem do próximo. Isso é uma coisa que eu sou muito assim. E não sou eu que digo, é a Renata, minha esposa, que me critica com toda a sabedoria que ela tem, porque eu sou assim. Porque é demais, sabe? Assim, a Renata que diz, Mateus, tem que pensar um pouco, a gente tem que corrigir isso em ti, porque tu só pensa nos outros. É sempre nos outros, e realmente é verdade, sabe? Às vezes eu tenho razão no negócio, eu deveria falar, e eu não vou falar por quê? Pra não machucar o cara. Para dar espaço pro cara, pra menina se desenvolver. Então, assim, é algo que eu peguei da minha mãe. Minha mãe, assim, ó, a minha mãe, eu acho que não deve ter usufruído do salário mensal dela uma vez na vida. Eu também acho que eu não recordo de ter um salário meu que eu usufrui para mim, só para dar um exemplo, né? Poderia ser tantos outros exemplos. Sim. Mas, assim, eu assim, não existe carona impossível para mim. Quando eu tô de carro, não existe eu não nego uma carona. E se a pessoa diz que ela mora em Pelotas, eu ligo pra minha esposa, ela briga comigo, mas eu levo o cara em Pelotas, na porta de casa. Então, tipo assim, só pra dar... Então, assim, da minha mãe isso. Do meu pai, eu herdei, assim, a questão do respeito à divergência. Tá? Respeito à divergência. Eu me considero, Mateus, um católico carola. Tá? Eu tento viver, porque eu não consigo, mas tento e me esforço e boto energia para viver todas as leis, as regras da igreja, tá? Mas não consigo, mas tento, me esforço mesmo. E isso poderia me dar uma cegueira em relação ao diferente. Tipo assim, eu sou católico, tu é X religião, ou seja, então eu tô certo, tu tá errado. Eu vou pro céu, eu não sei. Poderia ser assim. Tá? Poderia ser assim. Tem gente que é assim. O radical da fé é assim. Meu pai, eu acho que o que eu orei do meu pai foi o respeito à diversidade. Então, tipo assim, ó, eu sou gremista. Eu sou gremista. Eu não odeio Colorado. Nunca odiei. Não quero mal do Colorado. Eu sei que os caras vão brigar comigo, tá? Mas assim, ó, eu não tenho prazer em ver o Inter levar um gol. Eu não tenho prazer em ver um cara de uma outra religião se dando mal por causa da sua religião. Sabe? Eu tenho isso em mim, assim, da diversidade, vamos dizer, do respeito à diversidade. Mesmo não concordando. Eu até acho que eu consigo pontuar o que eu não concordo. Mas eu não consigo condenar a pessoa. Eu não consigo julgar a pessoa. Isso não faz de mim. E esse eu acho que é o do meu pai. Olhando para meus filhos, fez a segunda pergunta, né? O que eu faço? Que foi o baita exemplo que tu deu do supermercado e da latinha. Eu até pensei que tu ia falar da Sprite, mas não falou. Mas vamos lá. Não pode publicidade. Não pode publicidade, tá bom. Mas vamos lá.
Eu acho que assim, ó, às vezes, das minhas filhas, assim, né? Às vezes eu protejo as minhas filhas de histórias muito fortes. Minha mãe fazia isso. Minha mãe tava caindo o mundo, ela não contava pra ninguém. Terminou o assunto, ela dizia, Mateus, tal coisa. Exemplo, não aconteceu, mas um exemplo, tá? Não tem comida em casa hoje. Ela não dizia. Ela pegava o prato emprestado que o vizinho nos dava, a gente comia, e depois, um mês depois, lembra aquele dia? Pois então, aconteceu isso. A mãe não falava, né? A mãe, até hoje ela é assim. Então, eu tenho um pouco disso dela. Às vezes eu vou falar pras filhas e não conto. Tudo. Aí a Renata, de novo, a Renata é a salvação da minha vida. É a pessoa mais maravilhosa na minha vida, e a mais parecida com Deus que eu conheço também. Ela que fala, Mateus, fala pra elas. Chama e fala. Explica. Conta a situação. Mesmo que ela não entenda direito. Então usa da tua criatividade e conta uma historinha pra ela. Então isso é uma das coisas que eu acho que eu herdei da minha mãe. E que quando eu faço, eu penso, pô, tô sendo a Dona Cleonice. Tô sendo a Dona Cleonice aqui, ó. Vai, eu sou a Dona Cleonice hoje. Então, pra dar um exemplo, acho que é isso. Que legal. E aí, diante do que vocês falaram, acho que é muito legal, assim, rememorar coisas que o pai de vocês também tiveram na formação, na criação, e que vocês, pela personalidade, por aquilo que vocês vivenciaram junto com ele, conseguem aplicar, de repente de uma forma diferente, algumas coisas semelhantes, mas vocês são homens de virtudes. E isso foi formado também em vocês. Seja pelos pais de vocês, seja pela vida de vocês, seja pela personalidade e pelos dons que Deus destinou a cada um de vocês. E que vocês conseguem levar isso adiante. Eu achei muito emocionante duas questões, uma do Mateus e outra do Ricardo. E é a primeira vez que eu tô nesse episódio do Vai na Fé que eu não tô chamando ele de tios. Ficou sério, seu. Ficou sério. Vamos falar sério agora. Que eu fiquei imaginando, assim, da questão do colo que o Mateus trouxe, que o teu filho tá esperando o teu colo. Nossa, eu não sou pai, mas eu fico imaginando e me toca profundamente isso, cara. Nossa, eu fico muito emocionado mesmo, assim, de chegar em casa e saber que o teu filho tá louco pra estar nos teus colos. Nossa, isso é muito incrível, cara, muito incrível. E eu fico imaginando também como que Deus nos enxerga nessa premissa também, né? Que Ele também tá louco para nos ter no seu colo, né? E a gente estava falando sobre a Quaresma e é um período extremamente simbólico para nós, porque também é a passagem de Jesus pelo deserto, pelas dificuldades, mas sem dúvida também é a vitória plena dele neste mundo sobre aquele que atentou sobre toda a perspectiva de corromper ele dessa missão, de nos trazer a vida de forma eterna. E aí o Ricardo também, ele coloca ali vários exemplos, e o exemplo de São José para nós também é muito bonito, porque é uma história silenciosa, mas é uma história de um homem que acreditou nessa missão também, no seu destino. É a maior história do mundo jamais escrita. É verdade, é verdade, é verdade. Então, olha só que coisa emocionante, gente. E para finalizar, eu queria que vocês pudessem compartilhar com a gente aí desse exemplo prático. Vou provocar vocês dessa questão de tudo que vocês já transmitiram para os filhos de vocês. Tudo que vocês já transmitiram. História, oração, ida na igreja, momentos em família, de tudo que vocês transmitiram de valores e que vocês viram uma manifestação da parte deles assim, pai, vamos rezar? Pai, vamos ler uma historinha bíblica? Pai, eu acho que é Deus falando com a gente, eu estou aqui citando exemplos possíveis e eu queria que vocês pudessem dar porque eu não sou pai, mas eu espero um dia viver isso. Sabe? Dessas histórias, desses exemplos que eu estou aqui citando e que vocês também podem citar agora, eu espero muito viver isso, essa paternidade, porque é o resultado da fé que vocês estão semeando. Ide e pregar a palavra por todo mundo. Mas se a gente não fizer isso com os nossos filhos? Às vezes a gente está preocupado com o vizinho, com o cara que entrou no CLJ. Tá, não. E os nossos filhos aqui, a nossa família? Né? Eu tive a alegria, e talvez se eu morresse hoje seria a minha grande obra, de ter casado os meus pais na igreja. Né? Então, depois de 27 anos casados só no civil, eu vi os meus pais subindo ao altar. Né? Então, é uma coisa assim que me toca muito. Então, eu queria que vocês também, diante de todo o retrato
que pode ser aqui descrito por vocês, qual é a manifestação de tudo que vocês já transmitiram, exemplos assim dos filhos de vocês, que houve uma manifestação de que a fé foi semeada ali? Eu não sei se eu vou dar certo, tá? Eu não sei se eu vou dar certo, mas eu quero muito que meus filhos deem certo. Um pouco do que o Ricardo disse, né? Eu quero muito que meus filhos deem certo. E eu tenho convicção que o dar certo passa, com todo respeito a quem pensa diferente, a quem vive diferente, em ser católico. Não tenho dúvida nenhuma. Uhum. Eu amo a igreja assim como amo Jesus. Eu amo Jesus assim como amo a igreja. Não tenho receio e medo nenhum de ser chamado e até me denominar Carola. Sem nenhum problema. A minha grande paixão da minha vida é a fé. Jesus, a igreja, seus ensinamentos, que eu não conheço todos ainda. Mas o que eu conheço, até aquilo que eu não concordo direito, pela minha mentalidade humana, eu busco viver. Mas não sei se eu vou conseguir até o final. Estou tentando. As minhas filhas, eu quero muito que elas consigam. Com liberdade. Com liberdade. Eu vou apresentar tudo para elas. Inclusive o ponto diferente. Se elas escolherem por aquilo que eu escolhi um dia, e eu escolhi tarde, né, fazer os meus sacramentos com 15, 16 anos, né? Até por falta de influência dos meus pais, que tinham outras orientações religiosas. Mas eu quero muito que dê certo, então eu tenho essa esperança, tá? E não tem problema nenhum ser assim, se vocês também em casa é assim, tá? Jesus Cristo, por aproximadamente 30 anos, foi um desconhecido. Quando escolheu os seus, por 3 anos, não é? Viveu entre publicidade e vida reservada. Se fosse se escrever, de São Paulo, se fosse escrever tudo aquilo que eu vi com os meus olhos, não caberia num livro. Né? E a gente não sabe tudo, a gente sabe bem pouquinho. Então, assim, não tem problema investir tempo, isso que eu quero dizer. Minha filha, Júlia, né, talvez seja uma das comungantes aí mais novas da cidade, se não do país, né? Mas da cidade, pelo menos com certeza, porque aqui a gente tem aquela regra de fazer a comunhão, nova regra da arquidiocese aqui que faz a coordenação dos sacramentos, né? Primeira comunhão, a Eucaristia, a partir de 9, 10 anos ali, né? Minha filha com 7 anos pediu para fazer comunhão. Ela pediu. Mas, pai, eu gostaria de fazer a primeira comunhão porque eu gostaria de comungar Jesus Cristo. Eu não queria comungar apenas o pão, que às vezes a gente dava o pãozinho, o padre amigo às vezes dava o pãozinho sem ser consagrado para ela, né? Então ela pediu, pai, eu gostaria de comungar Jesus Cristo. Pai, eu gostaria de comer do corpo e do sangue de Jesus. Cara, eu nunca pensei que eu com 7 anos, imagina, né? Ela disse isso, ela pediu. E eu disse a ela, não. Foi não dar, filha, por causa da regra. Compartilhei isso com alguns amigos, assim, né? E um deles era padre. É padre, aliás. Né? E aí o padre falou, tá bom. Ele me deixou falando sozinho. Ele foi até a Júlia e disse, oi, pequena, você quer fazer a primeira comunhão? Ela, quero, meu pai não deixa. Aí o padre disse, tu vai fazer aqui na minha paróquia. Abri a sessão, a regra, né? E a Júlia, hoje, tem uma vida sacramental. Né? Nos domingos, ela vai. Que legal. Então, assim, foi ela que pediu. É óbvio que desde que ela nasceu, eu sonho que ela seja católica, cristã e tal, né? Mas, assim, ela que pediu. Né? E a da Helena, para dar exemplo da Helena, né? A Helena, ela tem um perfil diferente, assim. A Helena, ela é uma menina, assim, que ela é da regra com amor. Ela é da regra com amor. A Helena tenta fazer tudo certo, sabe? Assim, a gente encontra desculpa as coisas, né? Na vida, né? A Helena é uma criança, assim, que tudo que tu fala com ela, ela busca referência numa regra que ela aprendeu. Então, assim, eu não vejo a Helena... Algum comparativo. Sabe? Mas ela faz as coisas com amor e acolhida para com a irmã dela e para comigo, com a Renata. Eu sinto isso nela, sabe? Ela fala assim, ó, isso tá errado, pai. Tá, tudo bem, tá, pai. Pode seguir fazendo, mas assim, eu não vou fazer. Sabe? Então, assim, a Helena, ela expressa, ela fala, ela tá andando na rua e ela diz assim, ó, olha lá, o tio da moto passou no vermelho. Aliás, pai, quase todo tio da moto passa no vermelho, né? Isso tá errado, alguém tem que falar isso pra eles. Ou então eu vou começar, ligo o carro e tô sem o cinto, porque eu vou colocar o cinto assim que eu liguei, né? Tá errado, tem que botar o cinto antes, né? Mas assim, eu vou ligar o carro sem o cinto e ela fala, pai, tem que colocar o cinto. A gente vai dormir, pai, tem que rezar antes. A gente tá na missa, eu pego o celular pra ver o WhatsApp, por exemplo, durante a missa. Pai, fecha o celular, pai, sabe? Então são coisas que eu acho, para dar 2 exemplos. Assim. Não, é o que a gente faz com eles, né? Eles tendem a espelhar isso, né? E para mim, assim, uma das coisas que mais chamou a atenção depois que a gente faz as orações à noite e tal, então tem todo um ritual assim que a gente prepara em casa, além das orações do casal, né? A Maria Clara, ela começou a despertar esse gosto na liturgia da missa, né? Porque criança pequena, tu leva uma criança pequena para uma celebração, pô, cara,
que tem de interessante naquilo para ela, né? Então, poxa, a gente sempre trouxe ela, olha, no momento que tocar o sino ali, que tiver o Jesus ali sendo apresentado, tudo, né? Aí a gente colocava ela de frente, ela olhava e tal. Agora não, agora ela chega e já pega um folheto para ela. Aprendi a ler, né, pai? Agora eu leio. Então ela acompanha, então, poxa, acaba sendo a sensação das vovozinhas na volta, né? Porque a vovozinha vê ela respondendo, olha para trás, assim, uma criança respondendo a liturgia toda, né? Poxa, cara, isso para nós, assim, é uma coisa que tá vendo que, poxa, a sementinha tá ali, tá germinando, né? O Bento tá seguindo esse mesmo passo, assim, mas eu vejo uma coisa bem importante nessa hora, porque a gente também faz parte do movimento das equipes de Nossa Senhora. E dentro do movimento a gente vê vários casais que se lamentam por os filhos não participarem, não comungarem da mesma fé, né? Ou muitas vezes não ter nenhuma crença, né? nenhuma ligação com Deus, né? E a nossa atitude hoje, ela é voltada exatamente para isso. Muito trabalha. Seja Marta nessa hora, né? Trabalha muito, trabalha. Vai lá trabalhar, mas não esquece a tua família. A tua família tem que vir junto contigo. Ah, mas então tu leva ela para todos os encontros que tu vai e tal. Não, nem sempre. A gente não vai saturar a criança a ponto dela dizer assim, igreja é só isso. Uhum. Então, eu acho que é muito disso. As pessoas trabalhavam muito, focavam muito em trabalhar para Deus, mas esqueciam de fazer a melhor parte. Né? A parte de Maria, na história de Marta e Maria. Né? Poxa, então, se tu esquecer de fazer a melhor parte, que é sentar, dobrar o joelho, rezar pelo teu filho e com ele, mostrar para ele que, a gente inscreveu a Maria Clara no projeto de música, né, do Prelúdio, né? E ela assim, pai, eu vou então fazer aula de violão. Eu disse, não, filho, é um sorteio. Depende do sorteio. E ela, pai, então, e como é? Reza. Pede para Deus. Pede para Deus. Se for da vontade de Deus que tu aprenda a tocar violão, eu toco violão em casa e sou pai, né? Mas, filho, não dá. Muitas vezes ela não vai aprender comigo isso. E eu já tenho essa consciência. Talvez isso não seja para aprender comigo. Então, reza para Deus para que tu seja uma das sorteadas. Para que lá tu seja sorteada e que tu faça valer, né, essa tua vontade de aprender a tocar violão. Aprenda e faça jus, né, ao que tu pediu para Deus. Porque se ele tá te oferecendo um dom, tu vai pegar esse dom e vai trabalhar por Deus. Vai oferecer a ele também. São José Maria Escrivá diz assim, né? Teu compromisso de vida, cuidar da sua família e depois trabalhar bem no mundo. Fazendo isso, tu viverá bem a tua fé. Exato. E não a primeira fé, depois a família, depois o trabalho, né? Família, trabalho, e fazendo isso bem, tu está vivendo a tua fé. Exatamente. Que espetáculo. Gente, eu quero agradecer a presença do Matheus, do Ricardo aqui, porque... Esse primeiro episódio, né? Primeiro episódio. A gente um retorno, né, galera? Vamos retornar de volta. Eu quero se despedir. Obrigado, valeu, tchau. Tá, então nós vamos ter continuação. O primeiro aqui vai ser uma trilogia. Depois tem Dia dos Pais, tem outras coisas pra gente fazer também. Mas eu saio daqui extremamente motivado, com meu coração transbordando de expectativa de ser pai, né? Pelas histórias que vocês têm, por aquilo que vocês estão fazendo, e vocês são referência de pai para mim também. Eu espero muito viver esse momento que vocês vivem hoje. Eu espero muito viver. Eu quero parabenizar vocês como pais que vocês são, né? Eu conheço um pouco das lutas de vocês, dos sacrifícios que vocês fizeram e fazem na vida de vocês até hoje. E às vezes eu fico me colocando no lugar de vocês em algumas situações e, cara, me dói porque eu sei que vai ser um desgaste muito grande. Mas eu quero viver esse desgaste como vocês estão vivendo também, né? Porque eu acho que o resultado, ele é muito mais expressivo de qualquer dor do que qualquer sacrifício. Então eu quero viver muito o que vocês estão vivendo, porque é a vocação. E a vocação, ela também traz ausências, ela traz abstinências de outros lados, e eu quero muito viver isso, né? E quero muito pedir a Deus que abençoe cada um de vocês com muita sabedoria, para que vocês continuem criando filhos de vocês, os filhos de vocês, porque vocês são tutores, além de ser pai, vocês são tutores de uma alma que foi destinada a vocês neste mundo, sobre a responsabilidade de educar na fé, para que esse cidadãozinho ali que vocês pegaram no colo um dia também esteja com vocês no reino que nós somos herdeiros. Muito obrigado. Vamos virar para lá e vamos falar assim, ó, vai na fé.
Vai na fé. Vai na fé. Vai na fé. Valeu.